tudo bem com você? A palavra de hoje tem como tema filhos abençoados. Quem não quer? Eu vou ler Deuteronômio 11, a partir do verso 18 até o 21, que diz assim: Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. E ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que, na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se queremos que nossos filhos sejam abençoados, nós precisamos ensiná-los a obedecer. Eles precisam aprender a obedecer. E obediência se aprende. Assim como Jesus também aprendeu a obedecer, nós também podemos aprender e os nossos filhos também. Em Hebreus 5:8 fala: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, nós podemos aprender. E a obediência, como a gente leu, diz que atrai a bênção de Deus. Em várias passagens a gente vê Deus falando da bênção de se obedecer. Por quê? Porque a obediência para Deus é uma demonstração de amor. Quem nos ensina com muita clareza isso foi o próprio Jesus. Em João 14, vários versículos falam sobre associando obediência ao amor. No verso 15 do capítulo 14, Jesus fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. No 21, ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. No 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. No 24, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Então, obediência é uma demonstração de amor. Na verdade, o grande desafio que a gente tem é ensinar os nossos filhos a obedecer com a motivação correta, que é o amor. Obedecer por amor e não por medo. Então, mais do que regras, mais do que pode isso, não pode aquilo, eles precisam conhecer a palavra de Deus. E também precisam conhecer o Deus da palavra. Como a gente leu lá em Deuteronômio 11. Eles precisam aprender a palavra. E um pouco à frente, em Deuteronômio 12, no verso 32, ele diz que a gente tem que ensinar a palavra sem tirar nem pôr. Né? Olha o que diz o versículo. Ele diz: apliquem-se a fazer tudo o que eu ordeno a vocês, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Então a gente não precisa acrescentar nada à palavra, sendo rigoroso demais, nem a gente pode tirar coisa alguma, sendo permissivo demais. A gente tem que ensinar a palavra como ela é e ajudá-los a conhecer mais e mais a Deus. O que eles precisam é conhecer a palavra, porque assim como você, eles precisam conhecer para então confiar. Eles precisam conhecer a Deus para então amar e assim obedecer, e obedecer do jeito certo. Obedecer porque confia, obedecer porque ama. Realmente dá trabalho. Dá trabalho ensinar do jeito certo. Mas você foi chamada para fazer um trabalho bem feito como mãe. Você foi chamado para fazer um trabalho bem feito como pai. Mas, infelizmente, eu vejo hoje mulheres querendo performar em tudo. As pessoas querem performar em tudo, em todas as áreas. E, às vezes, deixam o mais importante de lado. E, como mãe, eu posso falar com propriedade, né? Você e eu, nós precisamos primeiro performar como mãe. E quando eu falo primeiro, eu estou falando como prioridade. Porque eu sei que às vezes a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né?
Mas a nossa prioridade deve ser performar como mãe. Sabe por quê? Porque não dá para terceirizar o trabalho de mãe. Você é responsável pela vida espiritual, emocional e física do seu filho, junto com seu marido, o pai. Então, não adianta encher a agenda dele e querer que a escola eduque, que a igreja converta e que o mundo entretenha. É você que ensina o caminho que ele deve andar, como diz em Provérbios 22:6. Ensina no caminho que a criança deve andar e depois de adulto ele não se desviará dele. Eu gosto dessa versão que diz ensina no caminho. Você vai estar junto com ele, caminhando junto, ensinando, modelando, sendo exemplo. Porque é você quem ensina. Então, é você quem educa e disciplina o seu filho, que diz o que é certo e o que é errado. Porque se você não ensina, se você não educa, se você não disciplina, a vida vem com tudo querendo educar e disciplinar. Só que ela não vem com o amor que você tem, mãe, que você tem, pai. Então é sua responsabilidade educar e disciplinar. É sua responsabilidade, é você quem evangeliza e discipula o seu filho. Então você tem que ser a primeira pessoa a falar de Jesus para o seu filho. É você que ensina ele a orar, é você que ensina ele a fazer devocional, ter um tempo com o Senhor de oração e de leitura da palavra. Você não é o pastor, não é o líder de jovens, não é a professora da escola bíblica ou do ministério infantil, a tia do Kids. Não, é você, mãe. E é você também que promove o entretenimento adequado para o seu filho. O que ele está assistindo? Qual desenho ele está vendo? Que filminho que ele está assistindo? Em todas as faixas etárias. Claro que quando cresce, muda um pouco, mas tudo também é sob supervisão. Eu tenho um filho adolescente já caminhando para a fase adulta. E eu quero saber com quem ele anda, aonde ele está indo, com quem ele está se relacionando, quem ele está seguindo nas redes sociais, o que ele tem escutado de podcast, quais filmes. Sim, porque eu quero que ele viva muito e viva bem. E é isso que Paulo ensina aos Efésios no capítulo 6, logo no primeiro versículo. Ele usa como exemplo para ensinar o versículo de Deuteronômio 5,16. E ele fala da importância da obediência para receber as bênçãos de Deus. Ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, para que viva muito e viva bem, nós devemos ensinar a obedecer. Obedecer aos pais, que atrai a bênção, e obedecer a Deus. Como a gente leu lá em Deuteronômio 11, quando ele diz no 21, para que os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. E você é o modelo que Deus escolheu para o seu filho. Então busque a Deus e o seu filho vai buscar também. Ame a Deus, ame a palavra de Deus e o seu filho também vai amar. Peça sabedoria para ensiná-lo, para ser o modelo de Jesus na terra. E você vai ser não só para o seu filho, mas também para a sua família, para os seus amigos, para quem estiver ao seu redor. Obedeça e você vai ser uma bênção. E você vai viver as bênçãos do Senhor nessa terra. E no porvir, você vai ter a bênção completa, a vida eterna. E isso a gente quer pra gente e muito mais a gente quer. A gente que é pai, que é mãe, quer para os nossos filhos também. Amém? Eu sou a Bispa Rosana Fontes. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe.